Boa tarde, adolescente, boa tarde, juniores e juvenis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Nós estamos aqui em mais uma aula de escola dominical. Hoje estivemos aí estudando a 12ª lição desse trimestre. Qual foi o tema desse trimestre, adolescente? O tema desse trimestre foi, então, o cuidado com as influências dos meios de comunicação. Quais são esses meios de comunicação? Todos os meios, né, que traz facilidades à comunicação da sociedade, né? Seja ela o rádio, a televisão, principalmente agora a internet, tendo em vista aí o grande avanço aí da mídia social, né? Das interações por meio de redes sociais de alcance mundial aí, que faz com que as pessoas se unam. Mas a grande questão é que ao mesmo tempo que nós conseguimos conversar com o maior número de pessoas, nos aproximamos de pessoas distantes, também as redes sociais, elas promovem um distanciamento de pessoas próximas, na verdade. Quantas vezes nós vemos famílias inteiras passeando, em determinado momento, todas ali com o seu smartphone, se comunicando com alguém, porém essa família não se comunicando entre si. Então, nós agradecemos primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui, neste domingo, tratando aí sobre a lição 12. Qual que é o tema da lição 12? Penúltima lição do trimestre. O lar e os meios de comunicação. Pessoal, nós vamos então ver como que os meios de comunicação têm afetado aí o bom andamento dos lares, né? A proposta que Deus deixou aí para os lares. Vai ser rapidinho, mais aí um fechamento do que nós estivemos estudando hoje, tá? A mensagem da semana. Os meios de comunicação influenciam a dinâmica do lar, afetando gravemente a comunicação entre os membros. Isso é uma verdade, conforme eu já disse. Nós sabemos que os meios de comunicação são instrumentos que foram criados para facilitar a comunicação entre as pessoas, porém, acabam contribuindo aí para o afastamento e isolamento delas. Mas nós temos aqui o enfoque bíblico pautado, de acordo com Provérbios, capítulo 24, parte 3. Diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Então você sabe que você pertence a uma família, né? Se essa família ela está nos caminhos do Senhor, seu pai, mãe, irmãos, tios, né? Louve a Deus. Mas se não está, continue focando aí na sabedoria, né? E na inteligência do Senhor. Porque aqui diz, repetindo Provérbios 24, 3, com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Você adolescente, hoje está com seus 15, 16, 17, 18 ou até menos, né? Amanhã você terá uma família. E bom é se você edificá-la com sabedoria e com a inteligência proveniente aí do Senhor. Temos alguns versículos aí que foram lidos por vocês no decorrer das semanas, nessa meditação diária, desde segunda-feira até o sábado. A segunda-feira, Salmo 127, 1. O lar precisa ser edificado pelo Senhor. Na terça, Mateus 7, 24 e 25. O lar precisa ser edificado na rocha. Quem é a rocha, pessoal? É Cristo, né? Palavra. Na quarta-feira, Apocalipse 3:20. Cristo precisa habitar no lar. Feliz é o lar, cuja habitação é também, e principalmente a de Cristo, né? Na quinta-feira, Marcos, capítulo 12, versículo 30. Cristo precisa ser o Senhor absoluto do lar. Na sexta-feira, Salmo 128. O Salmo da família. Olha que bacana. O Salmo da família. Então, o lar deve haver temor de Deus. O temor de Deus ele deve fazer parte aí do seu lar. E no sábado, precisamos crer no Senhor. Tá bom? No tópico aqui inicial, nós vamos falar um pouco aí do que é o lar, né? Mas antes disso, a nossa oração é para que o Senhor proteja o nosso lar, proteja a nossa família, para que haja paz e harmonia em nossa casa. Então, interceda sempre, adolescente, amigo juvenil, interceda sempre pelos seus familiares, ainda que não conheçam ou não queiram conhecer a Cristo, mas para que tenham aí um encontro real com o Senhor e o pleno conhecimento de Deus. E começa aqui, e vai ter sua plenitude lá no porvir, quando estaremos com Ele, e aprenderemos e saberemos de fato e plenamente, em sua completude, quem é o Senhor. A interferência dos meios de comunicação. A comunicação, em muitos lares, foi severamente afetada com a chegada dos meios de comunicação, como a televisão, a internet e os games, tá?
Então, 3 exemplos aí de meios de comunicação. E continuando, então a interferência ruim dos meios de comunicação no lar, ela é real, né, pessoal? Então tem esses três exemplos, a televisão, a internet, os games, né, entre tantos outros, né, tem feito com que haja problema aí na comunicação do lar. Mas assim, isso quando se trata de falta de controle, né, excesso de horas na frente dos aparelhos. Deixa eu mostrar o Enzo aqui, ele tá aqui, ó. Dá oi lá, fala oi. Oi. Esse é o Enzo, ó. Integrante do lar, da família, né, Enzo? Agora o Davi. Vem o Davi. Vem, Davi, dá oizinho. Vem aqui, ó, lá de cá. Vem. Vem. Davi tá com vergonha. Vamos lá. Então, infelizmente, até mesmo nos horários de refeições tem sido prejudicado, né, pelo excesso de acesso a essas mídias, né, de uso dessas mídias, faz com que até mesmo aqueles momentos de comunicação na hora das refeições sejam prejudicados. Outra coisa que acontece é a quebra de comunicação no lar. Você já imaginou o quanto é desagradável para uma mãe que deseja... Peraí, só um minutinho. Então, voltando aqui, você já imaginou o quanto é desagradável para a mãe que deseja a ajuda de uma filha escutar e dizer: não posso atendê-la, espere até terminar a novela? É verdade? Ou então um filho que quer conversar com o pai diz assim: por favor, não me incomode, estou assistindo futebol. Então, assim, nós temos essa realidade aí de famílias estarem desajustadas pelo capricho dos membros da família ali com meios de comunicação, né? Onde eles dão mais valor aos amigos virtuais, aquelas interações comerciais, do que a boa relação familiar. Isso afeta drasticamente aí o crescimento e o bem-estar de uma família. Mas a pergunta é: e quando Cristo é o Senhor do lar, né? Então nós sabemos que um lar bem estruturado glorifica a Deus. Mas para que se tenha um lar feliz e bem estruturado, é necessário que Cristo seja o Senhor absoluto desse lar, não é verdade? Então um lar composto ali pelo pai, pela mãe, né? Isso é o padrão mais usual, né? Pode ser que você viva aqui com seus avós, não é verdade? Então ali os chefes do lar são seus avós, né? Mas a maioria de vocês talvez é ali o pai, a mãe, você, o irmão, a irmã, né? Que forma ali essa instituição tão poderosa ali que é o lar, não é verdade? Agora, quando Cristo é o Senhor, significa que Ele ocupa o primeiro lugar em tudo. Não só o primeiro lugar, como um lugar pleno, né? As decisões vêm do Senhor. Ele é o Senhor do lar. Agora, uma pergunta que eu deixo aqui para você. Existe a possibilidade do lar ter 2 senhores? Na verdade, não consegue, né? Agradar 2 senhores. Um lar, ou ele é integralmente de um senhor, ou é de outro senhor. A Bíblia diz que nós temos 2 senhores. Não é possível agradar sempre 2 senhores, né? Se Jesus Cristo é o Senhor do nosso lar, amém, Ele é o Senhor. Agora, não há possibilidade do Senhor Jesus, Ele ser o Senhor do nosso lar, e também as trevas, né? O inimigo. Nós sabemos aí o que tem imperado nos lares, né? O lar, ele é só um conjunto de indivíduos, porque não há na essência, né, as características de um lar feliz, né? Por quê? Porque é um lar em que impera ali a desconfiança, um lar que impera o ciúme, um lar que impera agressões, um lar que impera a inveja, as disputas familiares, também a traição, né, o casamento duplo. Então, uma série de problemas aí hoje impera no lar. Então, precisamos ter, pessoal, total controle, né, deixar Deus ser o Senhor da nossa vida, olhar bem por onde andamos, onde pisamos. E isso eu quero dizer em relação aí à mídia, né? Em relação ao assunto que nós estamos tratando esse trimestre, que é o cuidado, né, com as influências da mídia. Segundo a Bíblia, não há uma comunhão plena entre luz e trevas, né? Então, nós temos que escolher o caminho e perseverar no caminho que estamos trilhando, deixando Cristo assumir o comando. A pergunta é: quem comanda a sua casa? Cristo ou a mídia? Cristo pode, através de você, assumir o comando da sua casa, se é que o comando da sua casa não pertence a Ele. Veja o que Paulo falou ao carcereiro naquela história, vocês lembram?
na história em que Paulo estava preso, e ali houve um terremoto. Paulo e Silas se depararam com a prisão ali toda abalada, e as portas se abriram. E em que hora isso aconteceu? Aconteceu bem no exato momento em que Paulo e Silas, por volta de meia-noite, ali tendo sido açoitados, tendo sido machucados, ainda assim, estavam louvando ao Senhor. E diz aqui que nesse momento em que louvavam ao Senhor, a cadeia estremeceu com um terremoto que aconteceu ali. Então as portas se abriram e o carcereiro se levantou, e quando ele percebeu que tinha acontecido um terremoto e que tudo estava aberto, ele imaginou, todos os presos fugiram. Então ele pegou a sua espada para se matar, né? E Paulo falou assim, não faça isso, carcereiro, porque todos nós estamos aqui. E aquele carcereiro atônito não acreditou, né, que um líder entre os presos ali, que tinha se tornado líder naquele dia, né, com os louvores ao Senhor, ele fez com que Jesus Cristo se tornasse Senhor de todas aquelas vidas, né? A tal ponto deles olharem a liberdade e decidirem não fugir, e sim continuar ali cumprindo a pena, aqueles presos ali. Aquele carcereiro, vendo isso, a sua alma foi alcançada ali pelo toque do Senhor, e ele disse assim, o que eu faço para ser salvo? Também assim. Aí Paulo disse a ele, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então uma das mensagens que eu deixo aqui para vocês é, se o seu lar não tem a direção do Senhor, e sim da mídia, né, e dos conteúdos ruins da mídia, creia no Senhor e será salvo você, querido juvenil, e a sua casa. Tá bom? Essa mensagem é para você. Nós precisamos agir com sabedoria. Para tirarmos proveito dessas modernas tecnologias, sem deixar que elas influenciem negativamente a nossa vida, precisamos agir com sabedoria. Quando buscamos e amamos a sabedoria, adquirimos proteção e cuidado, tá? Provérbios 4, 6. Então, a sabedoria, ela deve ser buscada. E quando nós a buscamos e alcançamos, a nossa vida tem proteção e tem o cuidado, né, do Senhor. Diz a Bíblia que quem é sábio desvia-se do mal, tá? Assim, desfrutará dos benefícios dos meios de comunicação, sem que traga o prejuízo à sua vida, aquele que age com sabedoria, com moderação e prudência. Agora a pergunta, uma nova pergunta aqui. Como melhorar o diálogo no círculo familiar? Como já mencionamos anteriormente, a comunicação em muitos lares é afetada com a chegada aí dos meios de comunicação, tá? Que não é somente aí o celular, o Facebook, Instagram, YouTube, né? Não, mas a mídia tradicional também, a televisão, o rádio, não é mesmo? É possível, então, reverter essa situação usando esses meios como uma forma de melhorar o diálogo do circuito familiar. Quem quer dar oizinho aqui? Quem quer dar oizinho aqui? Então vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fala oi, Mariana. Oi. Deixa eu baixar aqui. Fala oi. Oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Ah, Davi, fala oi. Oi. O Davi e a Mariana, né, Davi? É. Então eu tenho o Davi, a Mariana e o Enzo. Agora vai lá brincar para terminar a aula aqui, tá? Vem aqui, Davi. Procure desenvolver um espírito crítico em relação àquilo que você assiste na TV. Veja de verdade os conteúdos ali, se eles estão inerentes aí, se eles estão aderentes, na verdade, à palavra de Deus, né? Se eles estão aderentes também ao bem-estar, né, da sociedade, ao bem comum. Nem tudo também que está aderente aí ao politicamente correto, ao socialmente correto, na nossa sociedade, tem aderência aí aos princípios bíblicos. Então, nós estamos aqui para te ajudar. Amigo juvenil, você tem aí os nossos contatos. Na dúvida que você tiver, tenha liberdade, né? Tenha tranquilidade de nos perguntar, questionar, para que nós possamos te ajudar aí como lidar com os meios de comunicação, tá bom? Agir com disciplina e prudência. É fundamental aprendermos a ter uma vida bem disciplinada e agirmos com prudência, tá, pessoal? Uma dica que eu dou a vocês, e contém aqui também na lição, leia bons livros, evangelize, visite lares, orfanatos, hospitais, né? Você vai ver quantas pessoas ali desejam ter um momento de contato com o mundo, né? Com outras pessoas. No entanto, estão muitas vezes ali isoladas dentro de um hospital, internada, tratando há muito tempo.
ou uma criança num orfanato. Sabem que orfanato é lugar de crianças órfãs, né? Que não tem pai, não tem mãe. E um carinho de uma pessoa que vem de fora e as ajuda é muito bom. Lares de idosos e por aí vai, né? Procure ter essa experiência. Eu estou aqui para a gente também ter junto essa experiência de visitar esses lugares. Assim que finalizar esse período aí de isolamento, nessa pandemia, eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade aí de visitar lugares assim e pôr em prática aquilo que estamos aprendendo hoje na lição. Os meios de comunicação podem trazer benefícios ou males para a família. Depende da maneira, então, como são utilizadas em casa e da importância que damos a esses instrumentos. Então, a última mensagem que eu deixo aqui, o conselho é assim: precisamos agir sabiamente, com disciplina e prudência, para absorver coisas boas aí da mídia e dos meios de comunicação. E assim eu finalizo essa lição, 12ª lição. Domingo que vem teremos a última lição desse trimestre. Vai se preparando aí, que logo já estaremos aqui disponibilizando de forma antecipada aí os conteúdos do 4º trimestre, tá bom, pessoal? Vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. E conto aí com a presença de vocês. Nós já estamos nos preparando para as aulas presenciais na sua totalidade, tá? Nós temos aí já boa sinalização. A superintendência da escola dominical já está trabalhando aí antecipadamente para que voltemos a fazer as aulas presenciais. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, fique com Deus.